Você sabe qual é a origem da oração do Santo Rosário? Quando foi que na história da igreja se iniciou a rezar o Santo Terço? Eu sou Paulo Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. Vem comigo que eu quero te contar essa história. Primeiro nós precisamos entender que o Rosário não foi um acontecimento único na história. Ou seja, não teve um fato isolado onde se começou a rezar as 150 Ave-Marias. Foi uma construção. No século III, quando a igreja já não era mais tão perseguida, os cristãos começaram a ter mais liberdade para viver. E com isso começou a surgir os monastérios, os monges, pessoas que se reuniam para poder viver uma vida totalmente dedicada a Deus. Criaram-se então os grandes mosteiros, começaram a surgir ordens religiosas na igreja. Essas pessoas que queriam viver a vida totalmente entregue à oração, rezavam ao longo do dia os 150 salmos, o que ficou conhecido como salmodia, porque eles paravam em alguns momentos e rezavam. Essas pessoas trabalhavam dentro dos mosteiros, cultivando uma horta, fazendo comida, limpando, mas eles tinham horas específicas para parar e rezar os 150 salmos. Com o tempo, isso começou a se organizar e surge então o breviário. Juntou-se à oração dos salmos, homilias de bispos, de santos, cantos, e então se organizou um livro, que hoje nós conhecemos como Liturgia das Horas. Era um modo como o religioso santificava o seu dia. Ele tinha uma vida de trabalho dentro da sua casa, do seu monastério, e tinha as horas específicas, onde ele parava para rezar e consagrar sua vida a Deus. Junto com a oração dos 150 salmos, muitos também se dedicavam a rezar 150 Ave-Marias. E aqui vale ressaltar uma informação. A oração da Ave-Maria, ela precede a origem do Rosário. Ou seja, já era uma oração conhecida na igreja. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre a origem da Ave-Maria, deixa aqui embaixo nos comentários. Bem, se rezavam então os 150 salmos, surgiu o breviário, mas também tinha a prática de se rezar as 150 Ave-Marias. Isso na vida religiosa. Os leigos, aqueles que tinham uma vida comum, começaram também a desejar buscar mais a Deus. Mas como que eles iriam fazer? Imagina para um pai de família que acordava bem mais cedo do que hoje em dia, tinha trabalhos pesados, ficava o dia inteiro fora trabalhando, chegava em casa às vezes tarde, cansado, como ele iria parar ao longo do dia para rezar o breviário? Sem contar que muitos leigos naquela época não sabiam nem ler. E uma mãe de família que ficava dentro de casa, cuidando da casa, fazendo comida, limpando a casa, cuidando dos filhos, muitos filhos, como que essa mãe iria parar para rezar o breviário? Então começaram-se a recomendar que essas pessoas ficassem com uma oração fixa ao longo do dia. Surgem então as jaculatórias. Ao longo do dia você vai repetindo uma oração. Por exemplo, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Ou então, Senhor, me ajude a ser santo. Senhor, me ajude a ser santo. E assim, os leigos começaram também a essa prática de, ao longo do dia, consagrar a sua vida a Deus, buscar a Deus diante dos afazeres do dia. Aí surge um santo muito importante na história da igreja e na história do Rosário. São Beda. Ele é doutor da igreja, vale a pena você pesquisar sobre ele. São Beda, ele recomendou para os leigos, para que eles pudessem ali rezar melhor as jaculatórias, que eles amarrassem algumas pedrinhas e um cordão para que pudesse ir contando as orações. Veja como a oração do Rosário foi sendo inspirada na igreja por meio da vida dos santos, dos leigos e dos religiosos. Também diz a tradição da igreja que muitos leigos, quando iam à Santa Missa, não sabiam latim e não sabiam ler e escrever. Então, como eles não conseguiam entender a liturgia, eles ficavam nos bancos das igrejas rezando as 150 Ave-Marias, que virou o saltério de Nossa Senhora. Lembre-se, 150 salmos, saltério. 150 Ave-Marias, o saltério de Nossa Senhora. Aqui nós estamos falando de um período longo na história da igreja, do século III até o século VII, VIII, onde tudo isso que eu estou relatando aqui para vocês foi acontecendo. A oração do terço era comum na igreja, porém não tanto quanto é hoje em dia.
Qual foi o fato que fez com que a igreja assumisse a oração do rosário e tantos papas escrevessem a respeito, recomendassem a oração do rosário? Aí nós temos um fato muito específico, um santo, São Domingos de Gusmão. Antes de continuar nossa história, eu quero fazer um pedido. Curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém e não deixe de se inscrever no canal. Assim muitas outras pessoas irão receber esse conteúdo e nós vamos conseguir evangelizar cada vez mais. São Domingos de Gusmão é um santo espanhol do século XIII. Na sua época, a igreja enfrentava uma grande heresia, a heresia dos cátaros, que se espalhou por toda a Europa e que a igreja tentou combater por muitos anos. Eis que São Domingos, impelido pelo Espírito Santo, fundou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, e saiu pela Europa pregando o Evangelho, a fim de resgatar para a igreja aqueles que haviam se afastado, principalmente por causa dessa heresia. Quando ele chegou na cidade de Carcassonne, na França, ele viu que toda a cidade estava tomada por essa heresia. Ele e os seus irmãos religiosos começaram a pregar o Evangelho, mas eram vítimas de muita zombaria. Ele chamou os seus irmãos e disse que iria se retirar na floresta da cidade por 3 dias, para jejuar e rezar, pedindo a Nossa Senhora uma resposta que pudesse combater essa heresia. Foi então que Nossa Senhora apareceu a São Domingos. Ela trazia no colo o menino Jesus, em uma das mãos um objeto, que entregou a São Domingos e lhe disse: "Esse é o rosário, rezai, e essa heresia será combatida." Foi a própria Mãe de Deus quem entregou à igreja o rosário, e quem o intitulou dessa forma. Rosário vem de coroa de flores. Por isso a igreja diz que a cada Ave Maria rezada no terço, nós damos a Maria uma rosa. São Domingos saiu pela cidade junto com os outros dominicanos, rezando o rosário. E ali naquela cidade muitos se converteram ao Evangelho, abandonaram as práticas dessa heresia e voltaram para a igreja. E aos poucos a Europa foi sendo resgatada pelo cristianismo através da oração do rosário. Existe também um outro fato muito forte na história da igreja, que é a Batalha de Lepanto, mas eu quero contar isso para você em outro vídeo. Você gostou de conhecer melhor a história do Santo Rosário? Quando nós conhecemos, nós rezamos melhor, nós amamos mais Maria. Se você gostou, curta esse vídeo e deixe aqui para mim seu comentário. Se você quiser sugerir algum tema para eu gravar um vídeo, pode deixar também nos comentários. Não deixe de enviar esse vídeo para mais pessoas, para que todos nós conheçamos cada vez mais a história da nossa igreja. E se inscreva no meu canal, dessa maneira você me ajuda a evangelizar. Salve Maria!